Olá, bom dia, você que me ouve nesse momento, você que entrou no canal Renova-me, Senhor Jesus. Esse canal é novo, começou agora no mês de janeiro, né? E eu fiz esse canal para estar postando algumas coisas do nosso trabalho lá no nosso ministério, para também estar postando alguns vídeos, né? Assim, quando Deus permitir que eu tiver um tempinho, porque eu trabalho fora, sou dona de casa, mas também trabalho fora, não tenho muito tempo. E para mim ir perdendo também com o tempo a vergonha, né, que a gente, no fundo a gente é um pouco vergonhoso, né? Então, hoje, nesse dia 19 de janeiro de 2026, mais um ano começando aí, né? E mais um mês que já está indo embora. Os dias estão passando muito rápido, né, meus irmãos? Passando muito rápido. E assim também diz a palavra, né? Que os dias do Senhor, aquele grande dia se aproxima, né? Que o Senhor diz que nós devemos vigiar, porque não sabemos nem o dia nem a hora que ele virá. O único que sabe é o Senhor. E ele não vai nos dizer, porque ele não tem obrigação nenhuma de nos dizer o que ele vai fazer, a hora que ele vai fazer e quando que ele vai fazer. A única certeza que nós temos é que ele vai fazer e que ele vai vir, né? Então, eu queria deixar uma palavrinha aqui para vocês, que está em 1 Samuel 17, no versículo 40, que diz assim: Davi mata Golias. Ou melhor, a gente dá o título para isso daqui como a queda do gigante, né? Que isso aqui é a queda do gigante. Quando fala em gigante, todo mundo já fica assim meio apreensivo, né? Gigante quer dizer aquela coisa muito simboliza uma coisa grande, maior que você, né? E pequeno já a pessoa já não dá muito valor. Agora, uma coisa gigante, você já fica assim, né? Ah, mas é muito gigante, ah, mas é muito grande. Tudo que é elevado, você já fica meio apreensivo, assim, meio assim, querer encarar. Então, aqui no em 1 Samuel 17, no versículo 40, diz assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e a pôs no seu alforje de pastor que trazia, e lançou a mão da sua funda e foi chegando ao filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo e ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vir a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoa Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem a mim com espada, com lança, com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos dos arraiais dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará na minha mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, ao encontrar-se com Davi, apressou-se a Davi, correndo ao combate, para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra com a funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu e com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu. Matou-o sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso Davi pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou a bainha e matou, e lhe cortou a cabeça
Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Então, aqui eles estavam em combate, né? Eles tinham ido para a guerra. Os filisteus estavam de um lado do vale e os israelitas estavam do outro lado. Estavam acampados já havia 40 dias, né? Para iniciar essa guerra. E o gigante de Gate, né? O Golias, saía pela manhã e pela tarde para afrontar o exército de Israel. Só que nenhum daqueles homens bem preparados, os homens de Saul, teve coragem durante esses 40 dias para enfrentar o gigante Golias. E um certo dia, seu pai, né, Jessé, pai de Davi, pediu que Davi fosse levar comida para os seus irmãos no acampamento de guerra. E Davi foi. Chegando lá, Davi viu aquela confusão, viu aquele gigante afrontando o exército de Israel, né? O exército e também afrontando Deus vivo. Aí o gigante falava para eles: entre vocês não há nenhum homem que possa vir me enfrentar? Cadê o Deus de vocês? E afrontava e ninguém ia. E Davi, vendo e ouvindo aquelas palavras, ficou observando e perguntou para seu irmão Eliabe o que estava acontecendo. Seu irmão não quis informar. Falou para ele: Davi, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Você não entende de guerra, você não entende de luta. Sai daqui, vai embora cuidar das ovelhas. E Davi não deu atenção para o seu irmão, porque Davi, desde moço, já foi rejeitado pelos seus irmãos, porque Davi era um filho bastardo. E Davi, quando começou a ficar rapazinho, seu pai pôs ele para cuidar das ovelhas, né? Apacentar as ovelhas. Mas para sair do meio dos seus irmãos, que eram mais velhos, já eram homens de guerra, de batalha, e humilhava muito a Davi por ele ser um filho bastardo. Então, seu pai sempre colocava Davi para cuidar das ovelhas, para ficar mais no campo. Tanto é que quando Davi voltava para casa à noite, as refeições já tinham acontecido. Eles sempre faziam as refeições sem Davi estar presente, porque Davi chegava à tarde da noite já para evitar confusão entre seus irmãos. Davi sempre fazia suas refeições sozinho. E nesse dia, seu pai, como já fazia algum tempo que seu pai não tinha notícia dos outros três, que era Eliabe, Samai e Abinadab, pediu para Davi que Davi fosse levar alimento para seus irmãos no acampamento de guerra. E Davi foi. Chegando lá, Davi, vendo aquela situação, quis se informar, saber do que se tratava. Seus irmãos não quiseram lhe informar. Davi foi perguntar para outro rapaz que estava ali, também que ia batalhar, né? Que ia acontecer aquela guerra, de alguma forma ia acontecer. E o rapaz lhe falou: olha, o que está acontecendo é que o rei Saul disse que quem enfrentar esse filisteu e vencer, ele vai dar a sua filha em casamento. A casa do seu pai vai ficar isento de impostos. E Davi olhou, observou aquele gigante e falou: eu vou enfrentar. E eles falaram: não, você não pode enfrentar. Tu tá vendo? Aquele gigante, ele tá bem preparado, ele tá com escudo, ele tá com lança, ele tá com capacete, ele tá bem protegido, você não pode enfrentar. E Saul, vendo aquilo, chamou Davi para conversar. Falou: meu rapaz, você não pode enfrentar esse gigante, porque só quem pode enfrentar esse gigante são homens bem preparados, são homens do exército de guerra. E aí Davi insistiu, convenceu a Saul que ele era capaz de enfrentar aquele gigante. Saul falou: pois bem, meu rapaz, eu te empresto a minha armadura para você vestir. A armadura de Saul não serviu para Davi. Davi agradeceu e dispensou a armadura. Falou: meu senhor, eu vou enfrentar aquele gigante, porque o Deus de Israel é comigo. E Saul, porém, abençoou a Davi e disse: pois, meu rapaz, vá, que o Deus de Israel seja contigo. E Davi foi. Davi, deixando Saul dali do acampamento, foi até o ribeiro, pegou com ele 5 pedras e pôs no seu alforje. E foi ao encontro do gigante, né? Quando o gigante olhou e viu que Davi estava indo até ele, o filisteu, vendo que Davi o desprezou, porquanto Davi era um moço ruivo, de gentil aspecto, e disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus?
E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: Venha a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu venhas a mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo de Israel, a quem tenho afrontado. Hoje mesmo, Senhor, te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial do Filisteu, e darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levando os filisteus para encontrar-se, levantando o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou Davi e correu ao combate, para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra com a funda. Lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou Davi. E Davi me matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou a bainha e matou-lhe, e cortou com ele a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Irmãos, aqui você está vendo, né? Viu que o texto que eu acabei de ler. Davi apenas tinha um pau, que o filisteu relata aqui, que o pau era o cajado, a sua funda e as pedras. E o filisteu tinha lança, tinha espada, tinha escudo, tinha tudo isso. Mas uma coisa que Davi tinha que o filisteu não tinha era a presença do Senhor. E o Davi foi na presença do filisteu para guerrear, mas o Senhor era com Davi. Davi dispensou a armadura de Saul, porque a armadura de Saul só iria atrapalhar, porque além de ser pesada, não servia para Davi. Davi tinha experiência no campo, por já ser muito humilhado, né, pelo seu irmão a vida toda. O seu pai lhe mandou para o campo para cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho de ovelha. Lá Davi aprendeu a sobreviver sozinho no campo, usando as armas que ele tinha, que era a fé no Senhor Jesus Cristo e usando as suas pedras como proteção divina para livrar das garras dos leão. Então, Davi não precisou ter uma espada para derrubar o urso e o leão e para derrubar o Golias. Davi precisou, a única coisa que Davi precisou foi ter a fé que o Senhor era com ele. E assim Davi foi vencedor. E naquele momento que Davi derruba o gigante, Davi não só derruba o gigante Golias, ele derruba aquele gigante da humilhação que ele sofreu a vida toda, que era a humilhação dos seus irmãos, por ele ser um filho bastardo, por ele viver no campo apacentando as ovelhas, né? Por ele ser uma pessoa desprezível. Hoje, irmãos e irmãs, você precisa identificar qual é o gigante que atrapalha a sua vida, tanto no espiritual, no carnal. Possa ser a nossa ignorância, a nossa preguiça, a nossa falta de fé, a nossa falta de união, a nossa falta de cooperação, a nossa mentira, né? Muitos de nós inventamos mentira, inventamos muitas coisas para não ir hoje em dia para trabalhar na casa do Senhor. Pode ser tudo isso, irmão. E hoje eu peço encarecidamente que você me ajude nesse canal, porque eu quero estar levando a palavra do Senhor cada dia, porque pode não servir para você, mas serve para outra pessoa. Aí você pode me fazer a pergunta: o que você quer com isso? Você quer ficar famosa? Não, irmão, não precisa ficar famosa. Famosa já sou. Eu trabalho por Deus Altíssimo, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente e o Onipresente. Aquele que conhece todas as coisas, aquele que sabe da minha necessidade e da sua vida, aquele que vê tudo, aquele que não dorme, não tosqueneja. Ele é o guarda de Israel, aquele que guarda a minha vida e a sua vida.
E nesse momento eu peço que a mão do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a sua casa. E Deus abençoe a sua vida e você que entrou nesse canal. Amém?